Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Vítor Rodrigues Oliveira. Há por aí uma febre a que vale a pena estarmos atentos, em nome do combate aos bots, que tantas vezes se dissimulam em redes sociais. Há uma entidade que está disponível para lhe dar dinheiro, ou melhor, criptomoedas, para ficar com o registro da sua íris. Nesta edição vamos ficar a conhecer a WorldCoin. E depois, os lucros da banca. O BCP teve um resultado líquido histórico. Vamos olhar para o presente e o futuro do maior banco privado português e do sistema financeiro em Portugal. Comigo estão Hugo Neutel e Fábio Carvalho da Silva. Esta é a Soma dos Dias. Pode parecer ficção científica, mas já é bem real colocar o olho numa máquina que gera um código e em troca receber 10 criptomoedas. Por estes dias, em alguns centros comerciais do país, há pequenas multidões a juntarem-se em torno de esferas brilhantes do tamanho de bolas de futebol. O Fábio Carvalho da Silva é jornalista de mercados de negócios, acompanha os temas ligados a este novo mundo das finanças digitais e vai explicar-nos o que se passa afinal. Bem-vindo, Fábio. Por que alguém há de querer registar a sua íris? Que negócio é este? Vítor, antes de mais, muito obrigado. Este negócio não é um negócio e aqui é que é a questão, digamos, mais complexa. Estamos a falar de uma fundação que é a WorldCoin e cujo objetivo, aliás, fundada pelos criadores da OpenAI, Sam Altman e Alex Blania, e o objetivo é exatamente distinguir entre seres humanos e os chamados bots, portanto, contas digitais que não são seres humanos. E há várias formas de se fazer isto, com vários dados biométricos, impressões digitais e outros, mas a que tem mais eficácia é a íris. E, portanto, em vários países do globo, incluindo Portugal, as pessoas são chamadas então a que seja captada a sua íris de forma a que elas sejam identificadas como parte de um pequeno exército de seres humanos que pode assim passar a ser distinguido de tecnologia em plataformas que já adotaram esta tecnologia, como o Telegram ou o Minecraft. Depois o que nós temos é uma empresa que é a Tools for Humanity, que então trata de toda a parte operacional, porque uma fundação nada mais é do que um substrato de património e, portanto, de engenheiros, economistas. E tu perguntas, porquê é que alguém há de querer colocar a íris? Pois bem, em sentido muito teórico, para conseguir com que a inteligência artificial seja adaptada no mundo de forma coerente e obedecendo a princípios éticos. A realidade é que a Fundação quer tornar-se uma organização descentralizada em que cada pessoa que dá a sua íris é uma espécie de acionista, é chamada DAO, e portanto cada token será um direito de voto e a pessoa recebe 10 criptomoedas. Mas como no universo das criptomoedas tudo sobe, tudo desce e só numa semana já houve subidas na ordem dos 3 dígitos da criptomoeda WorldCoin que nos é dada e, portanto, muita gente está a aproveitar para fazer negócio. Que está agora à volta de quanto? Neste momento já vale mais de $7, o que ao câmbio de hoje, à data desta conversa, são 6,45 euros. Mas colocam-se aqui questões de proteção de dados, não é? Sim, aliás, estamos a averiguar, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, no caso português, está a averiguar se existe ou não. Nós fizemos uma reportagem e falámos com a Tools for Humanity, que, como te disse, trata desta parte operacional da Fundação, e o diretor regional garantiu-nos que não estão violadas quaisquer regras de proteção de dados. Aliás, quando chegaram a Portugal, tiveram uma conversa com a Comissão Nacional da Proteção de Dados e dizem que que têm toda a parte da compliance nesta área feita com a Alemanha. A realidade é que a Comissão Nacional de Proteção de Dados abriu um processo de averiguação. Nos termos do novo Regulamento Geral para a Proteção de Dados, não existem autorizações para este tipo de operações, portanto a lei acaba por abolir isto. O que existe é a possibilidade do regulador abrir então ações de fiscalização, que foi o que aconteceu neste caso, sendo que o regulador está em contacto com reguladores de outros países, neste caso também da Alemanha, para tentar perceber se há ou não aqui uma violação do regulamento. No entanto, ainda não havendo conclusões, o regulador deixa claro: pensem 2 vezes, porque se tratam de dados biométricos, dados guardados obviamente em carteiras e que não sabemos o que é que acontecerá depois, sobretudo quando chegarmos a este culminar de uma governance descentralizada. E estiveste num dos pontos de recolha dos dados, um centro comercial da Amadora. As pessoas com quem falaste estão conscientes do que estão a fazer? Têm ou não medo? Sempre que as pessoas chegam a este tipo de stands, e há, se não me falha a memória, 17 em todo o país, em shoppings, também em estações, as pessoas é-lhes explicada sobre o que é que se trata, mas a realidade é que enquanto estão na fila, para teres noção, Vítor, são tantas pessoas, são entre
2 a 3 mil pessoas por dia, que eles já não há sequer filas, são reservas, como se tratasse de uma verdadeira loja do cidadão. Isto no Centro Comercial da Amadora? Isto só no Centro Comercial da Amadora. Quem passa pela Estação do Oriente, por exemplo, até há umas semanas atrás podia ver filas e filas de pessoas para captar a íris, para receber depois estas criptomoedas. Mas efetivamente as pessoas com quem falámos não tinham propriamente a noção da inteligência artificial. Aliás, eu fiz questão de distinguir entre 2 perguntas. A primeira, qual é que era o objetivo, e as pessoas falavam todas em investimento, em criptomoedas, em valorização. Houve quem comparasse a não quero perder o comboio da nova Bitcoin. Agora, fiz também uma segunda pergunta específica em que dizia, então, mas diga-me, em termos de inteligência artificial, o que é que acha do projeto, do objetivo? Bom, e não tive nenhuma resposta que me conseguisse esclarecer sobre esta finalidade do Sam e do Alex de forma a conseguir combater os exércitos de bots. Obrigado, Fábio. E vamos agora falar de lucros da banca. Nesta semana, o BCP apresentou um lucro histórico de mais de 850 milhões de euros, que elevou o resultado da banca privada para o patamar dos 3 mil milhões de euros. São, naturalmente, uns bons resultados, que hoje em dia parece que uma certa quase que vergonha das empresas apresentarem bons resultados, pois nós temos muito orgulho em apresentar resultados positivos, porque são empresas que apresentam bons resultados, as empresas que contribuem para o desenvolvimento do país, que são capazes de reter o talento jovem de que tanto se fala em Portugal e de recrutar as pessoas que têm capacidade de fazer com que o banco seja um banco ao serviço da economia, ao serviço de Portugal e das economias onde o banco está presente. O CEO do BCP, a falar do orgulho de apresentar bons resultados, Miguel Maia também fez questão de destacar a evolução dos rácios de capital. Fortalecimento dos rácios de capital do banco, de 12,5% para 15,4%, mais 6 pontos percentuais face aos requisitos regulamentares. O rácio de capital total a situar-se nos 19,9%, 5,9 pontos percentuais face aos requisitos regulamentares e com total capacidade e sem nenhum problema para acomodar a reserva sistémica setorial introduzida pelo Banco de Portugal relativamente ao risco imobiliário residencial, que se nós fazendo uma estimativa com base no balanço de dezembro de 2023, isto teria um impacto estimado nos fundos próprios na ordem dos 28 pontos bases. Toda esta evolução ao nível do capital permite-nos também, e digo-vos em primeira mão, que a Comissão Executiva apresentou ao Conselho de Administração que a proposta de apresentar, e foi aprovado pela Comissão Executiva, agora o Conselho de Administração e a decisão final é dos acionistas em Assembleia Geral, passar o payout relativo ao exercício de 2023 para 30%. Miguel Maia na apresentação de resultados. Comigo está o Hugo Neutel, coordenador de empresas. Mais do que os resultados, o banco conseguiu colocar para trás das costas vários anos de rentabilidade abaixo dos objetivos. É um novo capítulo na história do BCP. A administração do BCP acredita que sim, que depois de um 2023, que foi um ano que a Comissão Executiva considera de transição, que agora o BCP está preparado para o futuro, a começar desde logo, claro, pelos resultados. O resultado líquido, o BCP multiplicou por 4 aquilo que tinha conseguido no ano de 2022, atingiu mais de 850 milhões de euros, isto em termos consolidados. Outra comparação que podemos fazer é que em 2023 o banco lucrou mais do que na soma dos 4 anos anteriores. Isto foi alcançado apesar da operação na Polónia, que continua a ser um problema, implicou a constituição de provisões no valor de mais de 600 milhões de euros. Em Portugal, o lucro foi também muito significativo, de cerca de 725 milhões. O culpado foi o suspeito do costume, que já conhecemos, as taxas de juros do BCE, que levaram a um aumento da margem financeira, que mede, no fundo, a diferença entre os juros que são cobrados e aqueles que são pagos pelo banco. Em Portugal, esta margem disparou mais de 50%, para perto de 1.000 milhões de euros, 950, e no total do grupo rendeu qualquer coisa como 2.800 milhões de euros. Mas aqui também interessa olhar não apenas para o resultado líquido, mas para a rentabilidade. Que é um indicador fundamental na vida do banco. Muito
importante na vida dos bancos. Trata-se de saber, no fundo, quão rentável é a participação dos acionistas no banco. Sem acionistas, claro, não há capital. Uma rentabilidade alta significa que o banco está a conseguir gerar mais lucro a partir do próprio capital, e vice-versa, se for baixa. Se, por exemplo, um banco tiver muito capital, mas não conseguir, a partir desse capital, ou transformar esse capital em receita, digamos assim, em termos simplificados, terá uma rentabilidade baixa. E o BCP quer mostrar ao mercado que é um banco forte e eficiente, isto numa altura em que até teve alterações na estrutura acionista, depois da diminuição da FOS1 e do reforço do Bank of America. E o BCP deu um salto enorme nesse indicador, esse indicador que tem sido de resto uma pedra no sapato, digamos assim, do BCP. Porquê? Porque aquilo que se chama o Return on Equity, ou rentabilidade dos capitais próprios médios, no jargão diz ROI, que é a sigla para a expressão inglesa. Este indicador nos últimos anos tem estado sempre abaixo dos objetivos do banco, tem rondado os 3% a 5%, enfim, com variações um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, o que não é um número famoso. Em 2016 foi mesmo negativo, depois passou para o tal patamar dos 3%, 4%, 5%, no ano passado foi 16%. Também importa dizer que o objetivo que o próprio BCP tinha traçado para este indicador era de 10% em 2024. Durou bastante tempo a atingir, durante bastante tempo até parecia que ele não ia ser atingido, mas a verdade é que conseguiu um ano antes do previsto atingir essa meta que estava no plano estratégico, que de resto termina neste ano. Mas será que essa tendência de melhoria pode de alguma forma continuar? Bom, a evolução dos resultados e da rentabilidade depende, claro, de fatores externos, alguns internos, outros. É difícil adivinhar fatores externos como taxas de juros, ou internos como a operação na Polónia. Agora, é natural que no próximo plano estratégico, que vai ser apresentado no final de outubro, quando o banco apresentar também os resultados do terceiro trimestre deste ano, é natural que neste próximo plano estratégico este objetivo para a rentabilidade sofra alterações. Este e os outros que o banco também já atingiu um ano antes do previsto, casos do rácio do cost to income, do custo do risco, ou até das exposições não produtivas, isto entre outros aspectos mais técnicos. E para o quadro da banca ficar completo, só falta conhecer o resultado da Caixa Geral de Depósitos, que ainda não tem data oficial, não foi ainda anunciada. Certo é que, para já, os principais bancos que já apresentaram resultados, o que é quase a mesma coisa que dizer a banca privada em Portugal, já soma lucros superiores a 3 mil milhões de euros. Não havendo surpresas, a Caixa também terá tido um 2023 muito positivo, veremos qual será, e também será natural que o dividendo para o Estado, que daí resultará, seja também ele significativo. É um aspecto específico da Caixa que interessa mais até ao país, é que se o resultado for muito alto, o dividendo, em princípio, também será muito alto. E o próximo governo, que sair das eleições do próximo dia 10 de março, pode ter aí uma ajuda até fundamental para atingir os objetivos do déficit para este ano. No ano passado, a Caixa deu ao Estado um valor recorde de mais de 700 milhões de euros. É claro que isto contou com um fator que não é repetível, que é a entrega do edifício sede na Avenida João 21, em Lisboa. Só o edifício valeu mais de 350 milhões, portanto cerca de metade dos dividendos que foram entregues. Veremos o que acontece este ano. No final de contas, o cenário em cima da mesa é que, em termos de lucros do ano passado, poderá ter sido, no fundo 2023 poderá ter sido um ano que vai ficar na história do sistema financeiro português, não apenas na questão dos resultados líquidos, que são o aspecto, enfim, o primeiro aspecto para o qual se olha, ou talvez o mais visível, mas também nestes outros indicadores que são muito importantes para a vida dos bancos e que têm a ver com a eficiência e a rentabilidade que eles dão aos acionistas, no caso da Caixa, ao acionista Estado. Obrigado, Hugo Neutel e Fábio Carvalho da Silva, e assim terminamos este episódio da Soma dos Dias, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir.